Bom, eu vou explicar o exercício número 3. Ele deu aqui que o máximo da função era 3x1 mais 3 meios x2 e sujeito a essas condições. Então eu transformei na forma padrão, adicionando as variáveis de folga já, então x3, x4, e minimizei, então multipliquei por menos 1 a forma padrão, o máximo ali. Então a gente pega, faz a tabela simplex, tá? A gente fez isso, denominei ali como θ1, θ2 e c. Como menos 3 meios é menor que menos 3, x2 vai entrar na base, e como 220 por 8 é menor que 300 por 5, x2 vai entrar no lugar de x3. Então, depois de todas essas contas, a gente chega em outro simplex, né? Então, a gente tem todos esses números, a gente pode ver que x2 entra no lugar de x3, tá? E, como nem todos os coeficientes de custo das variáveis não básicas, então x1 e x3, são não negativas, a x1, não podemos parar o algoritmo, tá? Então, só resta menos 3 sobre 8 de negativo, logo x1 vai entrar na nossa base, e somente 6 sobre 8 de positivo, então x1 vai substituir x2. A gente faz essas contas aqui também, então θ1 vezes 8 sobre 6, θ2 mais 3 quartos de θ1, e c mais 3 oitavos de θ1. Então aqui a gente chega na nossa última simplex, a gente coloca o x1 ali no lugar de x2, se eu não me engano. Então a gente chega nesses números, e como coeficiente das variáveis não básicas, então x2 e x3 são não negativas, então temos a solução ótima. Então a gente chega em x1, que é 110 sobre 3, x2 é igual a 0, a função de x1 e x2 é igual a 110, x3 é igual a 0 e x4 190. Bom, então agora eu vou resolver o exercício número 3 do capítulo 2. Estou aqui anunciado aqui, ele fala: uma indústria química localizada no sudeste do país distribui seus produtos exclusivamente por uma rede própria a partir de 2 depósitos centrais, a 4 centros de distribuição. Sabe-se que a quantidade necessária para distribuir ao centro 1 é de 10 toneladas, ao centro 2 de 15, ao centro 3 de 20 e ao centro 4 de 30. Cada caminhão pode carregar 1 tonelada. A tabela a seguir apresenta as distâncias de cada depósito central a cada centro de distribuição. Elabora um modelo de programação linear que identifique quais depósitos centrais atenderão cada um dos centros de distribuição de forma a minimizar o custo total da distância percorrida pelos caminhões. Então, a tabela que o exercício fornece é essa tabela aqui, dando a distância de cada centro de cada centro a cada ponto de distribuição. Então, o primeiro passo que a gente fez foi estabelecer uma variável, a gente chama ela de x e j. Esse x e j vai ser igual a 1 se o depósito DI abastecer o centro CJ, e caso contrário, caso o depósito DJ abastecer o centro CI, ela é igual a 0. Como o centro CJ qualquer pode ser abastecido por um depósito DI, a variável fica restrita a somatória de I, somatória de dois termos de I para x e j igual a 1, para cada j igual a 1, 2, 3 e 4. Se considerarmos C como um custo unitário por unidade de distância e por tonelada, o custo total fica. Então aí a gente criou essa conta. O custo total é igual ao custo unitário, multiplicado pela somatória dos 4 primeiros termos de J, pela somatória dos 2 primeiros termos de I, multiplicado por Q e J, vezes X e J, vezes LJ. LJ seria a distância do depósito ao centro, do depósito I ao centro J, e que a quantidade de produtos em toneladas. Assim, a gente fica na seguinte função objetivo: mínimo de CT igual ao custo unitário multiplicado por essa expressão enorme. Aí, resolvendo essa expressão enorme, fica desse jeito: mínimo do custo total é igual ao custo unitário multiplicado por 120x11 mais 10x21 mais 135x12 mais 240x22, mais 360x13, mais 140x23, mais 120x14, mais 150x24. Sujeito a x11 mais x21 igual a 1, x12 mais x22 igual a 1, x13 mais x23 igual a 1, x14 mais x24 igual a 1, com x e j pertencente a 0 e 1. Os valores que podem assumir são 1 e 2, e j 1, 2, 3 e 4. Então ficou assim a nossa função objetiva.
Esse é o exercício 3 do capítulo 3, onde ele pede para resolver graficamente essa programação linear. O problema ele pede para fazer a maximização dessa função de z igual a 4x1 mais 3x2, onde x1 e x2 são variáveis sujeitas às restrições. Ali embaixo nós temos as restrições dadas no problema e ele pede para nós fazermos o gráfico. No gráfico nós temos a região viável em negrito, as retas das restrições estão desenhadas, a interseção das restrições é definida pela região viável, delimitada pelos vértices, e a direção do gradiente, que é feita pela função. E a partir disso nós temos alguns pontos que temos que levar em consideração, por exemplo, o 40 e 80, que foi os pontos que fez a nossa função maximizar, chegando ao valor de 400. Esses dois valores nós colocamos aqui na função original, quando você maximiza ela, e nós vemos que eles são os pontos maximizadores da função.